Rádio Campinas Digital apresenta Programa Red Zone. Boa noite, Campinas, boa noite, Brasil, boa noite, São Paulo, boa noite, mundo. A ordem não interessa, porque a gente continua no planeta Terra. Em qualquer lugar que tem uma internet, qualquer lugar que tem um radinho lá, o cara tá ouvindo a gente. De volta para vocês em outra semana. Para quem não viu a gente semana passada, feliz 2022. É o programa Red Zone com vocês. Alexandre Melini desse lado aqui. Fernando Amati aqui, um programa feito por especialistas que traz os desafios do mundo digital e da segurança cibernética através de uma linguagem fácil, clara, direta e acessível, mas sempre com uma dose de acidez e polêmica. Sacanagem é o que não falta, gente. Sacanagem é o que não falta, né? Esse mundo digital não dorme nunca. É 24/7, né? Toda semana, 7 dias, né? 24 horas, sem dó, querendo apavorar todo mundo, perdendo dinheiro, ganhando dinheiro, fazendo besteira, fazendo coisa boa. Não para, não para. Na semana passada, trouxemos para vocês vários assuntos polêmicos, para variar, né? Problemas que vêm acontecendo direto. E a gente prometeu, nessa semana, falar um pouco mais sobre senhas. Eu não sei a senha do meu Wi-Fi. Eu não sei a senha do meu banco. Eu não sei a senha do meu e-mail. Eu não sei a senha de um monte de coisa, gente. Nós dependemos disso desde que inventaram o cofre. Aliás, muito antes, né? Os romanos já usavam criptografia, né? Tinha várias coisas que, para você guardar um segredo sem depender da boca humana, que essa não guarda segredo nenhum. Eu vou contar até uma história com relação a isso daí para todo mundo. De novo, eu acho que a gente sempre segue os objetivos do programa. Na linguagem fácil, objetiva, para que todo mundo entenda, saiba de onde veio, para onde foi, talvez até para onde vá. Essa que é a pegada da gente aqui. Então, contamos com vocês, ouvintes. Boa noite a todos. Estamos felizes de podermos estar aqui mais uma vez trazendo informação para vocês. Fiquem à vontade para fazer perguntas, para fazer comentários, para fazer até críticas, né? A gente está aqui para qualquer coisa, gente. A gente está aqui para qualquer coisa. Olha, chegou aqui, acabou de entrar aqui Alexandre Calcanhoto. Tudo bem, Alexandre? Você prometeu que estava aqui na semana passada e está mesmo. Bem-vindo. Boa noite, meu querido. Tomara que a gente leve informação até você do jeito que você espera. Vamos lá. Semana passada a gente estava falando das senhas, né? Teve uma situação que chamou muito a atenção nossa, que foi alguém tentando fazer um ataque para descobrir senha do Ministério da Saúde e achou uma senha que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu nem me importo com a senha, eu gosto dos comentários, né? O cara falando, pelo menos não foi só até o 6, né? Tentou a senha um pouco maior. Ele colocou 2 dígitos a mais, né? O 7 e o 8. E daí nós acabamos mostrando as senhas mais vazadas numa frequência que saiu quando saiu o vazamento do LinkedIn. O vazamento, né, parte dele aconteceu em 2012, depois ele foi requentado uns tempos depois, ou ele saiu completo, né? E a gente vendo senhas muito comuns como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que era a quinta mais usada, né? 63 mil pessoas usando essa senha, e várias outras combinações de password 1, né? LinkedIn 1, ou só LinkedIn. Então, o nome do próprio sistema, nomes femininos tem de monte aqui, né? Claro, nomes masculinos também. Liberdade, a gente tinha falado princesa, I love you, entendeu? Welcome, e várias outras, nomes de esportes. Por que as pessoas usam essas senhas? Fala para mim, Alexandre, por que você usa uma senha dessa? Para não esquecer. Esse que é a pegada. O cara põe um monte de besteira lá, muito simples. Não é besteira, para ele é importante. Então o cara, por exemplo, ele torce para Ponte Preta. Ele escreve lá na senha dele Ponte Preta. Aí ele torce para o Guarani. Ele escreve na senha Guarani. Né? Uma hora ou outra, alguém vai descobrir. Não tem o que falar. Porque são coisas simples. O hacker, quando ele está preparando um ataque, a primeira pegada do trabalho dele, da elaboração de um ataque,
é exatamente o footprint. O que é o footprint? O footprint, ao pé da letra da tradução, é uma pegada, ok? É lá a marquinha do seu pé na areia, tá ok? Então, o que acontece com isso? O cara começa a futricar, fuçar a vida da pessoa. Então, tem um vizinho chato para diabo, tá? Hipoteticamente falando, que chamasse Anfilófio. Então, esse meu vizinho Anfilófio, eu não gosto dele, eu vou procurar tudo o que eu possa descobrir sobre o Anfilófio. Então, eu vou fuçar a caixa de correio dele para descobrir o sobrenome, eu vou procurar nas notícias, nos jornais que são entregues, panfletos que chegam na caixa de correio dele, como eu falei. Vou tentar procurar na lista telefônica o número de telefone. Olha, lista telefônica é um negócio que quase ninguém lembra, né? Ninguém lembra mais. Mas a gente usa para fazer as coisas erradas. Entenderam? Tem que seja para dar uma listada em alguém. Então, então, essa que é a pegada. Você vai pegar... A pegada não é só o pé no chão. A pegada, a sacada é você fuçar a vida da pessoa. E você começa a perceber que os filhos nasceram em tais datas. Então, é muito comum a pessoa usar uma data de nascimento de um filho como senha. O número do telefone da namorada. É mau gosto danado, mas tem gente que faz isso também. A placa do carro. A placa do carro, inclusive, é até um pouco mais elaborada, porque junta letras e números. O Fernando vai explicar isso daqui a pouco. Entenderam? Então, essa é a forma com que o hacker tenta descobrir uma senha. E por isso que as pessoas colocam coisas simples, porque ela não vai lembrar depois. Então, coloca coisas que ela não vai esquecer. Tanto é que ninguém coloca como senha a data do casamento. Nossa senhora, hein, Alexandre? A parte da acidez e da provocação agora foi pesada, hein? Mas vamos lá, vamos falar a respeito disso também. Mas o Alexandre começou o programa falando até de para que serve uma senha. Né? E daí nós vamos exatamente aí. Então, para que serve uma senha? Ela serve para fazer o processo de autenticação, para ela provar que você é você. Você tem um cofre, teoricamente, só você tem aquela senha, né? A gente está falando de segredo, e a partir do momento de que mais do que uma pessoa sabe o segredo, ele deixa de ser segredo. E você vai usar aquela senha para abrir o cofre. Então tá bom, você tem um cofre, e daí você vai tentar usar alguma coisa que você sabe, que é uma senha. A gente comentou nos programas anteriores que quando a gente fala desse processo de autenticação, de provar que eu sou eu mesmo, né? A gente tem 3 coisas que a gente pode fazer. Alguma coisa que você sabe. Alguma coisa que você tem. E alguma coisa que você é. Daí, eu trouxe alguma coisa aqui para ilustrar alguma coisa que você tem, tá? Então, o que acontece? Para quem não está até assistindo, né? No passado, não muito distante, existiam uns chaveirinhos feitos, ele está aparecendo borrado na tela, mas o pessoal... Aí tá ótimo, aí tá ótimo. Dá para o pessoal ver aqui. Então, existiam uns chaveirinhos da empresa, a mais conhecida era RSA, entendeu? Por acaso, o RSA, além de ser um protocolo de criptografia, é a inicial do nome dos matemáticos que inventaram esse protocolo, né? E um evento de segurança que acontece todo ano nos Estados Unidos também. E daí você tinha, então, esse chaveirinho, a senha mudava a cada 1 minuto, então você tinha a sua senha que você sabia e você tinha que ter o chaveirinho na mão para fazer as suas transações. O que acontece? Era caro fazer um negócio desse, né? O que os bancos resolveram fazer? Os bancos criaram cartõezinhos com vários números, né? Um número sequencial de 1 a 70, 1 a 60, 1 a 50, e na frente de cada número desse, você tinha uma combinação de 2, 3, de 3 ou 4 números sempre. Então, o que acontecia? Quando você ia no seu caixa eletrônico ou acessava a internet, ele pedia para você uma confirmação a mais, que era o seu número de identificador. Você tirava esse cartão no bolso, então era que nem batalha naval. Você procurava lá, se alguém lembra o que é batalha naval, né? Aí vai lá, 25. Então o cara procurava no cartãozinho e achava lá. 25 é o 633. Ele digitava 633, completava aquela senha. Então ele colocava lá a senha dele, basquetebol,
E aí ele ia no número 25 e pegava o 633. Exatamente. Teoricamente, só o banco sabia qual era a senha secreta. É. Então, muitos dos ataques que tinham, o criminoso pegava e montava uma página e falava assim: digite todos os números para eu saber que você é você. Tinha gente que tinha paciência para digitar todos os números. Agora pensa, de 3 a 6 caracteres, o cara ficava meia hora na frente do computador digitando os números e dava tudo mastigado pro bandido, né? E daí, alguma coisa que você a gente está falando de biometria, tá? Mas vamos lá. O Alexandre comentou uma coisa muito interessante. O Alexandre falou, pô, desde a época dos romanos, né, ou talvez antes, Talvez antes. eu acho que muito antes, né, já existia o processo de senha e de alguma coisa para você provar que você era você mesmo. E daí, na ideia informativa do programa, para pessoas normais, eu trouxe uma história. E eu acho que muitos de vocês conhecem. Vocês já ouviram a história do Alibaba e os 40 ladrões? O resuminho da história é o seguinte: o Alibaba era um pobre lenhador árabe, ele esbarra com um tesouro com um grupo de ladrões na floresta, né? Passa uma nuvem de poeira e ele conta lá, tem 40 ladrões. Ah, tá aqui a história, Alibaba e os 40 ladrões. Beleza. O Alibaba segue esses caras, tá? E os ladrões, eles entram numa caverna. Só que essa caverna, a porta da caverna só abre através de mágica. Você tem que falar a palavra mágica. Qual era a palavra mágica? Abre-te, César. Putz, desculpa. Ah, eu tava com vontade de falar isso. Mas só de raiva eu vou lá, vou trocar a senha dessa caverna. Não, mas ô Alexandre, fala pra mim, qual era a palavra mágica? Vai, queimei a largada. Queima a rosca. Não, realmente sério, gente. Brincadeiras à parte. Mas vamos lá. Deu para entender. A palavra mágica era abre-te, Sésamo. O que aconteceu? O Alibaba ficou escondido ali, ouviu os ladrões falando, eles falaram a palavra mágica, né? Abriu a caverna, eles entraram, deixaram o tesouro lá dentro e foram embora. E para fechar a caverna, o que eles falavam? Fecha-te, Sésamo. Agora deixa eu falar. Agora eu deixei. O que aconteceu? Os ladrões foram embora, o Alibaba, entendeu? Ele entra na caverna porque ele ouviu a senha. Ele estava ali, ele ouviu a senha. A caverna não tinha câmera naquela época para saber quem que era o ladrão e quem que era o No Alibaba. máximo tinha um papagaio dedo duro que falava assim: Paco, o cara entrou. Esse daí é do Tesouro dos Piratas. A gente fala qualquer dia Mas, acontece. mas quem que ligou pirata a papagaio? Né? Agora, de repente, a Alibaba podia ter um pirata, um papagaio também, podia ter um camelo ventríloco. Um camelo dedo duro ia ser mais legal. Exatamente. E daí o Alibaba vai e rouba o dinheiro. Pronto, a história está exatamente aí. Tá? Essa que é a sacada. Como é que alguém descobre a sua senha? Você anotou e alguém leu, alguém pegou e estava atrás do seu ombro e viu a senha, tá? E assim por diante. E o processo, de novo, é um processo evolutivo. No começo, né, os teclados, até teclado de caixa eletrônico, eles tocavam sons, tinha música tocando, cada tecla era uma nota, né? E daí, um dia, um cara tá no caixa eletrônico, digita uma senha, uma outra pessoa que é música fala assim, eu sei a sua senha. Mas como? Você digitou uma sequência musical. Dó, mi, fá, lá, si, ré. Pronto, tá? O cara falou, mas tá, tudo bem, o que é isso daí? Ele falou, também não sei, mas foi as notas que tocou. Deixa eu ver no teclado. E a pessoa consegue reproduzir. E daí, os bancos, né, ficaram sabendo disso daí. E hoje em dia, quando você vai num banco, tá, todos os sons são iguais. Os sons são iguais exatamente para evitar que alguém escute a sua senha e descubra qual é a sua senha. Então, tá aí o começo da brincadeira de senha, tá? Falamos até de Alibaba hoje. Agora, vamos lá. A grande pergunta é, né? É muito comum o pessoal chegar para mim e para o Alexandre e falar assim, e aí, como é que eu descubro a senha da minha mulher? Como é que eu descubro a senha da minha namorada? Como que eu entro no Facebook dela? Como é que eu faço para entrar no Instagram dela? Acho que ela está conversando com alguém. Será que eu consigo descobrir a senha ou aqueles rabiscos que ele faz lá no celular? E aí que a gente vai de novo continuar falando de senha. Qual que é o negócio? A gente tem praticamente duas maneiras. A gente tem uma maneira que é online, então você tem aquela tela onde ele está perguntando usuário e senha. Exatamente. Como é que você faz, Alexandre? Primeiro digita o usuário e depois coloca a sua senha. Tudo bem, mas você não sabe a minha senha, e aí? Aí, primeira coisa, eu vejo se o teclado ele não está guardando a sua senha.
que muitas vezes, no campo onde você coloca a senha, você começa a colocar a letra A, aí aparece lá Antônio, então você começa a fazer o quê? Você está validando usuários, né? Aí, às vezes, você valida o usuário e na linha de baixo aparece um monte de pontinho preto, que nada mais é que a senha da pessoa. Caraca. Então, você pode fazer por tentativa e erro, caso esteja ligado ao autocomplete daquela senha. Temos duas coisas agora que o Alexandre falou. É. Uma, o autocomplete, a outra que o Alexandre falou está relacionado a gente compartilhar computador. Christian, boa tarde, boa noite. Prazer imenso ter você aqui junto com a gente. Daí vamos lá. Então, para todos os formulários normais que a gente vê na internet hoje, o negócio é tentativa e erro. Exatamente. O que as empresas elas fizeram? Elas sabem que elas estão sujeitas a esses tipos de problema e elas colocam um limitador. Errou 3 vezes, né? Dá um castigo pro cara, né? Você fica de castigo durante quanto tempo? Inventa um tempo aí. Sei lá, acabamos de passar um perrengue aqui, que depois a gente conta em detalhes, em momentos mais oportunos. Ficamos 350 segundos suspensos. Exatamente. E alguns desses sistemas, eles ainda conseguem fazer a maldade de aumentando o tempo. O que acontece? Você desincentiva o criminoso a fazer um ataque desse daí, de várias senhas com o mesmo usuário. Mas aí tem outra coisa, Fernando. Não só desincentiva o cara a fazer várias tentativas. Você impede que uma pessoa mal intencionada crie um robô, uma situação automatizada que vai jogar naquele campo centenas de milhares de caracteres tentando fazer combinações e descobrir a senha ou um determinado usuário. Exatamente. Então, os sistemas, né, os sistemas mais modernos, eles sabem que essa situação ele pode acontecer. Por isso que, de vez em quando, você tá em algum sistema desse, ele fala assim, espera um pouquinho só, você é um robô ou você é um humano? Digita aqui todos os barquinhos que aparecem nessa tela. Tá? Para ver se quem está do outro lado do teclado não é o robô. Ele solicita uma interação humana pontual para que a pessoa vá lá e procure as faixas de segurança. Aí o cara clica em faixas de segurança. Na imagem que selecione todas as imagens que tem um semáforo. Garanto que todos vocês já passaram por isso. Fala para mim, 100% seguro isso daí? Não é. Pô, eu estava tão feliz, né? Não tem nada 100% seguro, mas segura muito a maioria dos robôs. Opa! Porque você vai ter que montar um robô que consegue ler imagem, interpretar a imagem através de inteligência artificial e clicar em alguma coisa ainda. E caso não seja por imagem, há outra maneira de fazer que ele faz por quadrante. Porque esse tipo de captcha, porque essa é chamada de captcha, essa pegada de imagens e juntar caracteres ou imagens para garantir que é humano. É possível fazer por quadrante. Então, quando tem imagem, você tem, normalmente são 12 imagens, e você faz uma sequência, né? Quando isso, a gente fala pessoa clicando, é uma coisa que requer trabalho, vai ficar clicando, tem um tempo. Mas quando você pensa numa máquina que faz um mix, uma mistura de posições e vários lançamentos, aí é aquela coisa, se o produto estiver bem configurado, vai ter dificuldade também, porque ele pode exigir que tenha um erro, 2, 3 erros. Negócio não tem limite. Os sistemas mais modernos, eles chegam a verificar qual é, então, como o Alexandre falou, o tempo que você demora para clicar, então é o tempo que um humano levaria para clicar e o tempo que um robô levaria para clicar, e eles chegam a avaliar se existe mouse que está rodando ali na tela, então ele vai dificultando a sua vida, né? Tem alguns, claro, a gente está falando de alguns captchas, tem dezenas de captchas, a gente pode trazer exemplos futuros aqui. Mas vamos continuar. Essa daí, então, é uma maneira quando você está online, tá? E a outra maneira? A outra maneira que eu gostaria de falar é quando você está offline. O que significa isso daí? Alguém chegou num sistema, com alguma falha qualquer, extraiu o banco de dados no sistema e as senhas das pessoas estão lá. Então, pô, tá bom, eu tô vendo o nome do usuário lá, Fernando, e tem uma senha, só que tá um monte de caractere misturado. O cara, ele conseguiu, por uma falha qualquer, não interessa, extrair um banco de dados desse, que foi o caso que a gente comentou do LinkedIn. O cara achou uma falha,
extraiu um banco de dados e foi lá olhar, tinha o nome, o e-mail da pessoa e tinha uma senha. Então tá bom, ele não precisa mais fazer aquilo online. Ele vai guardar, ele vai tirar, vai desconectar o computador dele da internet, vai tomar uma cerveja e agora ele vai começar a fazer offline. Ele não precisa mais estar conectado, ele vai fazer na casa dele. Tá? Bom, Acabou a festa. Ou melhor, começou a festa, né? começou a festa. Exato. Daí vamos lá, tá bom, ele achou esses dados lá, tá? Como é que uma empresa deve guardar esses dados? Ela sempre deve guardar cifrado, tá? Cifrado, muita gente fala criptografado, né? Porque vem do encryption, né? Exatamente. Nos Estados Unidos, né? na língua inglesa. E quando fala criptografado, dá uma coisa que é meio cadavérica. Mas então, porque lembra a cripta, né? Assim, o problema é quando eles falam encriptar. Encriptar é pior ainda. Encriptar é colocar na cripta, né? Exato. Então, por mais que a palavra já seja aceita... É que eles traduzem ao pé da letra do encryption, né? Encryption. Por mais que colocar na cripta, no ouvido de alguns dói, no nosso também. Por isso nós falamos cifrar. Tá? É mais genérico e faz a mesma coisa. Mais um abraço para meu grande amigo, nosso grande amigo, Marcelo Busnardo, que está online nos assistindo também. Olha isso, Marcelo. Como você está, Marcelo? Bom te ver, cara. Bacana, obrigado. A gente está falando de senha. Como é que você grava uma senha dentro de um banco de dados? Né? Então, você pode gravar a senha que a gente chama em texto claro. ABCDE vai virar dentro do banco de dados. ABCDE. Exatamente. E você pode usar algoritmos criptográficos para fazer isso. O que queremos dizer? É assim, existem algoritmos criptográficos específicos para esse tipo de função, vamos chamar assim. Tá? Vamos tentar elaborar um pouco mais. Pensa numa equação. Então, eu vou pegar uma senha qualquer e vou somar alguma coisa nela. Vamos pensar que a sua senha é 1, você faz mais 2, ela é igual a 3. Ótimo, isso daí é como você pensa numa equação normal. Só que nessa equação normal, ela tem volta. Se você não sabe um dos pedaços, mas você tem os outros 2, você consegue voltar ela. Sim. Daí o que acontece? Os matemáticos sentaram, pensaram e fizeram um negócio que eles chamam de quê? Hash? Hash criptográfico. Beleza. Ele vai fazer um conjunto de caracteres criptografados com algum significado. Com algum significado. Com significado e com como é que eu vou falar? Ele tem uma estratégia, vamos dizer assim, de montagem, de cifragem e decifragem. Vamos pensar montar e desmontar. Então tem, por exemplo, a gente escreve lá, Rádio Campinas Digital. Isso está em texto claro. No momento que eu aplico esse algoritmo, eu vou transformar o R em algum caractere, em algum número, e aí tem uma elaboração criptográfica, como a gente falou, de cifragem, que ele substitui um caractere ou um conjunto de caracteres por números ou outros caracteres. O Alexandre está dando um exemplo genérico aqui. Tá? Quem entende de segurança não leve ao pé da letra o que a gente está falando. Nós estamos falando para os humanos normais. Sim, isso aqui é para humanos normais. Exatamente. Daí o que acontece? Só que qual é a diferença? Esse hash criptográfico é uma função que não tem volta. Como é que matou? Fernando, mas tudo bem. Como é que é uma função que não tem volta? Pensa no moedor de carne. Depois que você moeu a carne, você não consegue colocar a carne moída de volta e voltar com o bife lá. Você enfia o burro na máquina e sai salsicha do outro lado. Se você empurra a salsicha de volta, o burro não vai sair montado do outro lado. O hash criptográfico é exatamente essa ideia. Lembre do filme A Mosca, né? Que merda aquele. Exato. Né? E daí, o algoritmo criptográfico tem alguns problemas? Também tem. Por quê? Eles tentam pegar um universo infinito e transformar num conjunto finito de coisas. Então, mais cedo ou mais tarde, pode dar problema. Tá? Não vamos entrar no detalhe disso daqui agora. Vamos só seguir a coisa aqui. Tá bom. E daí? Como é que eu faço para eu descobrir a senha? Tá? Primeira cabeçada, né? Tentativa e erro. É sempre tentativa e erro. Exato. Só que daí, como o Alexandre falou no começo do programa. Cara, como é que... Eu vou tentar o quê? Eu vou pegar primeiro o mais óbvio. Então, eu vou catar e vou fazer o que eles chamam de um ataque de dicionário. Eu vou pegar palavras que estão no dicionário e vou torcer para que você tenha usado uma palavra dessa. Então, qual que é o seu time preferido? O meu Palmeiras. Então, beleza, é a primeira que eu vou tentar. Eu vou pegar, então, um conjunto de times de futebol, tá? E vou fazer esse teste. Eu vou pegar um conjunto de esportes e vou fazer o mesmo teste.
cidades, países, né? Nomes de mulheres. Nomes de mulher, nome de homem. Nome de homem, nome de carro. E pronto. A primeira parte é A essa. primeira parte é essa. Depois Tá. você começa a fazer uma elaboração em cima disso. Depois você começa a fazer a elaboração em cima disso. Só que daí é sempre esse processo. Eu pego uma letra, uma palavra, tá? Eu vou cifrar ela e vou combinar com a outra. Deixa eu só tentar uma... Vamos lá, mas a história é essa daí, vai. Eu não consegui compartilhar minha tela, desculpa. Vamos lá. Eu tenho, então, um hash criptográfico, tá? Um texto maluco que não faz sentido para ninguém. Tá? Esse texto ele está gravado lá no banco de dados que o cara acabou de extrair. Como é que ele sabe qual que é aquela senha? Ele não sabe. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que pegar uma senha, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Quer dizer, primeiro ele descobre qual é o algoritmo que foi usado, que tem vários. Tem várias, abre aspas, equações para fazer aquilo lá. O cara ele descobre qual que é, tá? Descobriu, ótimo, perfeito. Será que tem outro jeito? Me dá um minuto só. Não vou conseguir. Mas tudo bem, vai. Daí ele vai fazendo, então, todas as comparações. Ele pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, executa aquele algoritmo, ele vai ter uma resposta. Que transforma, exato. E daí ele pega aquela resposta e testa com o de cima. Né? Com o que ele já tem. É igual, sim ou não? Não. Vamos para a próxima e para a próxima, fazendo sempre o mesmo procedimento. Então, é um procedimento que, em termos de tempo e de máquina, ele é custoso, né? Então, ele, de novo, segurança é uma moeda de troca. O cara está dando o quê? Ele está trocando memória e está trocando processamento para fazer esses testes aqui. Até a hora que ele descobre qual é a senha. E daí ele pega e armazena aquela senha, tá? Agora, vamos lá. O que a gente tem? Eu fiz um teste que a gente chama de benchmark. O que é benchmark? Quanto tempo leva para fazer uma determinada operação. Tá? Eu peguei um notebook, que é um notebook antigo, mas é um Intel i7 de 1.9 GB com 4 núcleos de processador. Tá? É uma máquina, se a gente comparar com as máquinas atuais, talvez você tenha processadores i3 e i5 muito mais rápidos que essa máquina aqui. Tá? Mas espera aí, o que você tentou fazer? Você tentou colocar uma senha, fazer uma criptografia, você tentou decifrar uma senha e viu quanto tempo esse computador conseguiria decifrar essa senha para cada tipo de algoritmo. Exatamente. Entendi. Eu peguei 2 tipos de algoritmo que a maioria do pessoal já ouviu falar, que um é o MD5, é um hash criptográfico, e o outro é o SHA-1, né? E eu falei, tá bom, na minha máquina, quantas quebras de senha eu conseguiria fazer por segundo, tá? E o número que ele deu para mim foi 31 milhões, que 31.650K, dava 31 por segundo, e a máquina nem é tão potente. O que acontece? MD5, né? Exato. O algoritmo é um algoritmo conhecido e os processadores fazem muito rápido, né? Então, no outro algoritmo, deu mais ou menos a metade do tempo, tá? Tem como acelerar isso daqui? Tem como, tá? Isso daqui é uma conta matemática. Quem faz quebra de senha está usando GPU, que são as placas processadoras, as placas de vídeo, né? Que as pessoas usam para jogar nos computadores gamers. Como é uma placa que tem um processador específico, matemático, você fala, placa do processador matemático, pense para mim que eu vou fazer outra coisa. Você pode ficar jogando paciência de um lado, que não gasta processamento, e ele está lá quebrando senha. Então, esse tipo de coisa na mão de um criminoso é muito potente. Você consegue fazer milhares e talvez milhões de senhas por segundo. E aí, pronto, alguém descobriu essa senha, né? Temos dor de cabeça, ou poderemos ter dor de cabeça. Não, e a gente tem que levar em conta outro detalhe também. Né? Você pegou 2 exemplos, que é o MD5 e o SHA-1. Gente, que empresa que está usando isso como algoritmo de criptografia, né? Eu não vou falar, porque eu sou proibido de falar. Tenho contrato de sigilo. A gente fala assim, brincando, que ninguém usa, mas eles usam, viu, gente? Usam MD5, usam SHA-1, usam muita coisa pior que isso. Né? Exato. E daí, assim, existem, claro, algoritmos muito mais complexos
né? E muito mais seguros, que significa o quê? Para que você faça esses testes, ele demora muito mais. E a hora que você demora muito mais, você desincentiva o criminoso a fazer esse tipo de coisa. Tá? Quanto mais empecilho você coloca para o criminoso, mais rápido ele desiste, porque ele não está afim de gastar. Assim, como a gente falou, a segurança é uma moeda de troca. Então você investe naquilo que você quer proteger. O cara que está fazendo um ataque, ele pensa o contrário. Eu invisto dependendo no que eu acredito que eu vou conseguir fazer daquele trabalho. Então ele acredita que ele vai pegar milhões, vai descobrir uma coisa que pode dar muito dinheiro para ele, aí é óbvio que ele vai chegar a empregar tempo, máquina, processamento, inclusive não faz sozinho, né? Ele põe um monte de máquina em paralelo e outros comparsas, vamos falar assim, né? Hoje em dia você consegue contratar nos grandes provedores, né, na AWS, por exemplo, máquinas com a GPU e você consegue rodar isso daí paralelizado lá, Sim, e às vezes sim. até pagando muito pouco para conseguir isso A daí. gente fez esse cálculo há pouco tempo. Eu não. Alguém que fez foi você. Então Não. eu não vou com isso. Não, Fizemos sim. Não vai apontar o dedo para mim, não. Quando eu dou tela inteira, ele não vai, e quando eu mudo a tela também não. Tá Alguma difícil, coisa assim, que você fez errado aí, porque Não, com certeza, semana passada a gente fez isso na boa. Foi. Pronto, foi, tá aqui. Então vamos lá. Como descobrir a senha que eu tinha acabado de falar, tá? Caramba, volta. Armazenar, cifrar, descobrir, tentativa e erro, tá aqui. Eu tenho um hash criptográfico, então, para quem está nos assistindo agora, estamos com um pouco mais de interação, maravilha, tá? Eu pego lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu ponho o mesmo algoritmo. Ele me retorna aqui E10 alguma coisa. E10 é igual a B65? Não, tá errado. Próximo. Eu pego e vou testar outro. Tá aqui, ó. ABCDEF, tá? ABCDEF é igual, né? Roda o algoritmo, tá lá, E80. É igual a B65? Também não. Tá errado de novo. Tá bom, vamos tentar mais uma aqui. ABC 1, 2, 3, exclamação. É igual? É igual. Pronto, descobri a senha. Então, o processo é um processo com tentativa e erro. E daí, quanto melhor você fizer os seus arquivos de dicionário, melhor você vai ter sucesso, né? Mais sucesso você vai ter nessa sua empreitada aqui. Arquivo de dicionário e processamento da máquina. Processamento da máquina, né? Tá aqui as coisas que eu falei. Daí, a gente... eu pensei no negócio de, assim, que tipo de dica a gente podia dar para desenvolvedores e para empresas, né? Então, acho que a primeira coisa é o seguinte, tá? Se for armazenar a senha, é sempre a senha cifrada, tá? Uso de cifra, uso de criptografia. Então, aprende o que é isso daí, vai estudar o que é isso daí. Mais importante de tudo, tá? Vai dormir com o que está escrito na linha de baixo ali. Base 64 não é criptografia. Base 64, minha filha troca mensagem com as amiguinhas. Ela tem 11 anos. Base 64, ele é como se ele faz exatamente isso que o Alexandre falou. Ele vai trocar números e letras por outros números e letras. Exato, é um scramble, como diria em inglês, é misturando coisas só. Só que o base 64 ele volta quase que automaticamente. Tá? É muito fácil você fazer isso daí. Então, base 64 não é criptografia. Nós estamos cansados de ver o desenvolvedor chegar e falar, mas eu usei base 64, está seguro, entendeu? Não, não está seguro em lugar nenhum. O que mais que dá para fazer? Tá? O que mais que você não deve fazer? Não tenta inventar seu próprio algoritmo criptográfico. Você é matemático? Eu não. Eu também não. Então não tenta. Perder tempo com isso? Mas tem sempre um esperto que fala assim, fui eu que fiz, my precious, só eu que sei, tá? Isso chama segurança por obscuridade e todo mundo que faz esse tipo de coisa tá fadado ao fracasso. Tá? Principalmente se ele vende para alguém, desaparece do mercado e esse alguém o processa e queima. Nunca mais esse cara vai conseguir fazer nada. A verdade Pior ainda, correto. E daí, assim, empresas forcem um padrão mínimo de tamanho e complexidade. Isso chama política de senha, gente. Tem que ter. Você tem que falar padrão mínimo, tamanho de senha, um algoritmo decente, optar por coisas reais. E o mais importante...
E o mais importante, não sei, perdi, eu estava pensando em outra coisa. Misturar. Tá, mas vamos lá. Alexandre comentou uma coisa, eu estava pensando nisso de outra forma. Eu tenho uma história que eu gostaria de contar. Eu trabalhei num banco, tá? Esse banco ele foi adquirido por outro banco, ele não existe mais no Brasil, tá? E daí, mas o que é importante a história que eu vou contar. Tinha uma política no banco, então, que era a senha tem que ter números, letra maiúscula, letra minúscula e um caractere especial. Olha que bonito, hein? Só que daí estava escrito o seguinte: 2 números, letra maiúscula, minúscula e caractere especial. Apareceu um expert qualquer em segurança que mandou forçar que todas as senhas começassem com 2 números. 2 números. Pronto, já limitou até 100 senhas diferentes. Uma letra maiúscula, tá? As letras minúsculas e o caractere especial depois. Então, em vez de você ter tudo misturado para dar dor de cabeça para alguém, tá? Não, ele criou uma regra. Ele criou uma regra para facilitar o bandido. Exato. Tá? Então, gênio. Coisas que acontecem no mundo real. De novo, ele era matemático? Não. Pronto, ele era alguém que queria deixar o nome sei lá. A posteridade. Isso pode ser. Ou então, não, virou um epitáfio, né? Para quem não sabe, epitáfio é as palavras bonitas que estão no túmulo. Vamos lá, que mais, tá? Usar os sistemas do tipo one time. Então, existem alguns sistemas que, assim, cada vez que você vai usar ele te dá uma senha nova. Sim, ele gera uma senha nova para você utilizar e compartilha com você de alguma forma. Pronto. Depois que você usou, morreu. Tá escrito one time, uma vez. Não adianta, tá? Você quer saber qual é a senha? Eu te falo. Você não vai conseguir entrar, porque ele vai precisar de outro processo total para gerar essa senha novamente, e vai ser outra senha. Pronto. E a outra coisa é o multifator de autenticação, ou o token, né? Tem vários aplicativos, a gente mostrou os tokens físicos, né? Como é que funcionavam, qual era a ideia ou deles. O cartãozinho, tá? Com aquele numerinho da sacanagem. Correto, tá? Isso daí. Daí, assim, a gente tem mais absurdos, tá tudo de uma vez aqui, mas tudo meio, tá? Ainda existem sistemas que perguntam para você, Alexandre, vamos lá, para eu saber que você é você. Qual é o nome de solteiro da sua mãe? O esporte seu preferido? Qual o nome do seu cachorrinho? Qual o nome do seu animal de estimação preferido? Onde está o problema disso daí, Alexandre? Não é legal fazer um negócio desse? Isso é um banco de dados, né? Então aí o cara começa a fazer a mesma coisa foi a primeira coisa que eu falei. Você faz o footprint da pessoa, você já está com a capivara pronta, entendeu? Pronto, você entra no Facebook e tá lá a pessoa com um gato abraçado. Ou mostrando a moto dele nova, ele só se veste de vermelho. Pronto, você consegue todas as respostas. Então, esses sistemas tem muitos sistemas internacionais, principalmente, que ainda usam isso daqui, e eu acho que é um total problema, todos eles fadados ao fracasso, tá? Mas tudo bem, deixa eles para lá, tá? Eu já vi muito disso daqui. Você tenta colocar uma senha grande, uma senha bonita. Sua senha só pode ter 16 caracteres. Que lindo, não, cara. Se fosse 16, essa é boa. Essa é boa. O pior é quando ele te limita para menos. Você tenta fazer um negócio legal e não funciona. Eu acho que na época do Orkut tinha isso, lembra? Que acho que era 8 caracteres. Tinha umas coisas estranhas assim, sim. Cara, exatamente. E tem uma coisa que que pior ainda, que é um outro absurdo, que é você fala assim, esqueci a senha. Daí você recebe no seu e-mail a sua senha inteira. Ele fala assim, não tem problema, a sua senha era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Caramba! Para que ele saiba a minha senha, lembra o que nós falamos? Se o cara usou o algoritmo mais ou menos bom, é a máquina de moer carne. Se o cara tem a minha senha... Já era. Qualquer um pode ver essa senha no banco de dados. E eu já vi gente reclamar. Que fala assim, esqueci a senha... Aí eu vou ter que pedir para trocar a senha, eu vou ter que fazer uma nova senha, e aí eu vou esquecer porque vai ficar diferente das outras que eu uso. Puxa. Tem absurdos. Tem. Vamos lá. Dicas para pessoas e humanos normais, tá? Tem mais, mas vamos lá. Senhas diferentes para locais diferentes. É o que eu acabei de falar. A senha do cara é super difícil. Eu falei assim, cara, eu usei uma letra maiúscula, uma letra minúscula e usei também um número. Aí você olha lá, a senha dele é sofá, né? O A troca por @32. Só que ele usa sofá, @32,
para o banco, para a porta, para a casa, para o cofre, para o carro, para a vizinha, para a caixa de segurança, para a caixa do correio, para e-mail, para e-mail de e-mail, todos os e-mails dele, para acesso na firma, no portão, tudo. Você acha que eu não devo? Não, lógico. Mas que não. minha memória não é mais uma memória, é uma vaga lembrança. Ah, para isso existe cofres de senhas. Cara, mas tudo bem, ó. É assim. Marcelo Busnardo é um cara que ele lembra qual é a placa do carro do Marcelinho de 1980, cara. É um outro que tem uma memória deficiente. A minha memória não é tão boa assim, não. Mas tudo bem, tá? Então é assim. Senhas diferentes para lugares diferentes. Por quê? Se aquele lugar tiver algum tipo de problema, como teve o vazamento que a gente falou, o criminoso ele não tem como aproveitar aquela senha em outros sistemas. Exato. Tá? Então essa é uma outra dica de ouro. E sempre que possível, sempre que qualquer sistema, site que você entrar, te sugerir, use o segundo fator de autenticação, dá trabalho? Aceite. Fala que você quer usar. Faça isso. Dá trabalho? Dá. Uma vez. Segurança, moeda de troca. Exato. Não mas é uma tem vez, jeito, gente. Você, vou ter que instalar um token no meu celular. Cara, você instala tanta merda no seu celular, cara. Uma mais, uma menos não vai dar Meu grande querido, diferença. eu falo para todos, eu tenho uma discussão com o Fernando, que eu sempre falo para ele que o centímetro quadrado do meu celular custa dinheiro. E aí ele começou a pensar, essa daí é interessante. Por quê? As pessoas, qualquer lugar que você vai hoje em dia, ele fala assim, você tem nosso aplicativo? Você tem nosso aplicativo? Você tem nosso aplicativo? Meu querido, o centímetro quadrado no meu celular é muito importante e é caro e eu decido o que eu ponho lá. Só que, gente, eu vou ficar botando, o cara fala assim, olha isso aqui que eu consegui, é um programinha que transforma a nossa cara toda em cor-de-rosa, que bacana. Olha isso aqui que eu consegui, esse aqui imita mosquito, ele liga e fica... Gente do céu, como tem nego louco, cara. Não, mas então, o cara pode ter um celular para cada coisa. Vamos lá. Tá. A grande pergunta para os humanos normais Fernando, beleza, como é que eu crio uma senha? Tá. E nós vamos falar deixa eu fazer um parênteses, Imagina que tem instalado no celular do cara da Ministério da Saúde e era administrador e que fez a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho medo de saber o que tem no celular desse cara, velho. Bom. Tá, tudo bem. Vamos adiante. Vamos lá. Durante a evolução da tecnologia, surgiram várias ideias super loucas e algumas até super legais para se criar senhas, tá? Uma delas que eu vou comentar com vocês, eu recomendo que não use na totalidade, mas use com parcimônia. Ó, que nome eu adoro parcimônia, adoro. Exatamente. Tem duas palavras que eu adoro, parcimônia e exacerbado. Os opostos. Daí, assim, que é o lead. O que significa isso daqui? Os caras, eles pegaram, então, os números, tá? Exato. E pegaram e fizeram um paralelo com as letras. Então, se você for olhar, o O é muito parecido com o 0. O 1 e o L são muito parecidos com o número 1. O 3 é um E ao contrário, ou o E é um 3 ao contrário. O A e o 4 são muito parecidos. O 5 é parecido, né, com o S, com a letra S. O T é parecido com o número 7, tá? E daí... você não colocou ali, mas eu já vi muita gente usar o 6 como B minúsculo. Tá, pronto, olha lá. Beleza. Falhou do meu lado. Daí, assim... um exemplo de como é que funciona isso daí. Você pega uma palavra qualquer e troca as letras por números. E a gente troca as letras por números. Isso mesmo. Cara, e aí, posso usar essa senha? Cara, já está muito mais difícil, tá? Do que só Red Zone. Do que só Red Zone. O problema é, todo mundo conhece essa técnica. Tá? Então, se substituiu tudo, tá fadado ao fracasso também. Mas é uma coisa que é interessante saber, porque... Como a gente está falando, a gente depende da memória humana, tá? Estamos dando dicas que podem ser usadas. Posso substituir uma só? Substituir uma só, tá? Melhor do que usar tudo liso do jeito que vocês estão usando. Usar letra maiúscula, minúscula? Sim. Bom também. Tá? Vamos lá. Existe um desenhinho aqui, tá? Que o resumo do desenhinho é o seguinte. A pessoa pega e inventa uma senha, tá? Quem tá vendo no vídeo, eu não sei nem comentar isso daqui como audiodescrição. Eu tô tentando. Mas tudo bem. E daí o que acontece? Essa senha a senha que aparece é uma senha que tem letra maiúscula, letra minúscula, número, né? E tem até caractere especial. E daí
eles mostram um cálculo aqui que essa senha ela acaba sendo fácil de ser quebrada, com todas aquelas técnicas que a gente mostrou. E daí o menino pega e ele acaba sugerindo, né? Pô, como será que seria uma senha difícil? Ele coloca 4 palavras aleatórias, separadas, se possível, por espaço, e essa senha, para ser quebrada agora, é muito mais difícil e muito mais absurda. E olha que ele nem está usando caractere especial, números e coisas do Nem gênero. está usando. Só que daí a gente cai nisso que a gente acabou de falar. A gente tem muito sistema hoje que não aceita espaço como caractere para senha, que já zoaria a grande maioria das Exato. quebras de senha. Exato. Né? Só que o cara pode trocar o espaço por um underline. Exato. Pode, daí a criatividade, a criatividade do cara. É o limite. Né? Daí o que a gente tem? Tá? Uma sugestão que as pessoas me pedem, que agora é a parte bonita do programa. Tá? Eu sempre falo, o cara fala assim, cara, como é que eu... Me fala como é que eu crio uma senha. Tá? Pensa numa música. Olha que coisa bonita. Ele pega uma frase de uma música que ele gosta e pega e transforma numa senha. Caraca, Alexandre, que legal. Olha lá. E eu peguei, olha que bonito. Love of my life, you hurt me. O Queen, cara. Tá. Love of my life, you hurt me. Olha que romântico. You broken my heart, and now you leave me. Daí vamos lá. O que acontece? Fernando, tá bom, eu sei um pedaço de uma senha, não precisa ser a música do Queen, um pedaço de uma música, não precisa ser a música do Queen, pode ser a música de corno qualquer que você goste, entendeu? Ou pode ser uma música decente também, tá? Eu gosto do Cirano. Chama assim, alegria do gordo não é correr, não é jogar bola. Vou te dizer, a alegria do gordo é quando senta para comer. Eu achei que o Felipe fosse parecido. Mas vamos lá. O cara, ele pega um texto desse daqui. Love of my life, you've hurt me. Tá? Daí, o que ele faz? Ele pega as primeiras letras de cada uma palavra. dessas palavras. Tá? Então, tá ali, né? Para quem tá assistindo a gente, né? Tá em vermelho. E daí, o que o cara vai ter? Ele vai ter as primeiras letras. L, O, M, L, Y, H e M. Tá? Olha que senha já muito mais difícil de ser descoberto. Opa, sem dúvida, eu já tenho uma mistura aqui. Dá para complicar? Claro que dá, entendeu? Opa, cadê? Eu separei ela e daí eu fiz o seguinte. Quando foi que aconteceu o fato, Alexandre? Foi no ano novo. Ali, ó. 12 no começo e 31 no final. Então, um mês de cara e o 31 no final. Coloquei 4 números, 2 no começo, 2 no final. Olá. Aí já virou uma senha dos diabos para você conseguir. E daí tentar. eu já mudei, olha lá. Eu peguei a primeira, o L maiúsculo, né? E eu coloquei lá no meio as 2 outras maiúsculas ali, para complicar. E daí dá para complicar mais, claro, tá? Sim. Eu coloquei mais uma exclamação e daí eu separei o verso, olha lá. Love of my life, vírgula, you hurt me, tá? Pronto, tem uma vírgula ali. Gente, acabamos de criar uma senha Super de uma complexa. maneira uma senha super complexa e de uma maneira super simples. Sim. Tá? Então, Que você não vai esquecer. exato, porque você vai lembrar, o que me lembra, né? Você pensa na música, pronto. Você pode até fazer o rabisquinho no papel, né? Conforme você canta a música. Vocês percebem qual que é a conectividade? A conectividade que você faz entre a senha e o seu modo de pensar? Você não está decorando a senha. Você sabe qual que é o algoritmo que foi utilizado. Então você sabe que a música que você pegou era Love of My Life, You Hurt Me. Então você escreve lá todas as primeiras letras dessas palavras, colocou o mês de dezembro no começo, o dia 31 no fim, separou a senha com uma vírgula e depois uma exclamação. Ficou uma senha super complexa. Pronto, tá aqui. Tá? Então, Que você não vai esquecer. É uma maneira de se criar uma senha. Sim, essa é uma maneira. Tá? Beleza, existem outras. A gente acabou de falar do cara colocar talvez até o trecho da música com espaço. Tá? Também é uma coisa válida? Também é uma coisa válida. Então, em vez de você usar um password, eles chamam de passphrase, a frase-chave. Não é mais uma coisa só. O negócio é muito mais complexo, tá? O que acontece? Essa semana, um outro amigo meu, o André Landim, estava comentando
que vai ser a senha da moda, vai ser essa agora, tá? Ele colocou a senha em um sistema verificador de força de senha, né? E a senha dele é H3N2 Omicron Covid-19. E daí, né? É a senha do dia a dia das pessoas, tá? Letras e números, tá aqui, letra maiúscula, minúscula para todo lado, uma senha com 18 caracteres. Esse sistema que o André testou, ele fala aqui, ó, vai demorar 37 milhões de anos para alguém conseguir quebrar essa senha. Tá? Só que daí tem uma coisa mais legal. Ele lembrou que ele tinha esquecido o caractere especial. E ele pôs a exclamação no final, e de 37 milhões de anos, passou para 150 milhões de anos. Pelo amor de Deus, não usem essa senha. Tá? Eu tenho certeza que o cara vai esquecer, né? Mesmo com o Covid comendo solto, ele vai esquecer. Ele vai esquecer, vai esquecer. Sabe o que é o pior? De repente ele lembra tudo. Ele vai lembrar H3N2, Omicron, Covid-19. Aí ele vai falar assim, o que eu pus depois? Aí ele não vai lembrar depois o número. O Omicron era com M ou era com N? Eu coloquei maiúsculo, minúsculo. Onimicron, né? E daí o cara ele vai se perder todo. Mas então, de novo, são maneiras de criar senhas com situações do dia a dia que você não vai esquecer. Temos mais dicas? Algumas dicas. Dicas para as pessoas. Temos mais. Cuidados com um site desse tipo online para testar a força de senha, porque você não sabe se eles estão capturando as senhas. Tá? De novo, segundo fator... Tem um detalhe aí. Tá? Quando você vai chegar num site que está testando a sua senha, fala assim, cadastre-se no site. O cara vai lá, coloca o e-mail dele, cara. Tá na cara que isso daí é um anzol, cara. Tá na cara. Mas acontece, gente. Então, acontece. Não entre nessa. Né? As empresas e os aplicativos têm enviado o segundo fator das senhas por SMS ou por e-mail, tá? Essa informação é sua e somente sua. Se ligar e falar que é o presidente da República, que é da polícia, da cadeia, da onde quiser que seja, nunca, só mais uma vez, nunca, jamais diga essa sequência numérica para ninguém. Alguém vai roubar o seu Facebook, alguém vai roubar o seu WhatsApp, tá? E depois não adianta chorar. E pior que tem gente que chora, hein? Agora vamos lá, vamos falar. Eu coloquei 2 itens aqui para futuro. O que você pensa de futuro de senha? Eu coloquei assim, existem umas tecnologias que o pessoal está falando de passwordless. Então ele fica analisando como você se comporta para fazer no seu comportamento, porque o seu comportamento vai ser diferente do meu. No meu caso, como sou completamente retardado, isso não vai dar certo, porque eu nunca me comporto igual 2 dias seguidos. Uma pessoa que não é comportada. Exato. Tá? Pronto, dançamos Exato. nessa daqui. Esse aí não vai dar certo. Eu acho que para o futuro o que mais vale é a biometria. Então, se eu contar para você que nos fóruns de criminosos os caras estão pedindo qual é o programa que eles usam para burlar a biometria dos bancos digitais. Então, mas aí precisa ver que biometria o cara está usando. O que é? Eu acho que digital não funciona mais. Então, não funciona mais, mas o que eles estão fazendo? O cara ele usa aqueles aplicativos que muda seu rosto, mostra uma pessoa mais bonita. É difícil, hein? Tá? O cara mostra uma pessoa mais bonita e daí ele cadastra no banco com a foto daquela pessoa mais bonita. E o cara cria uma identidade baseada num aplicativo desse, que foi aquele que você falou. Logo, logo vai ter as pessoas de cara cor-de-rosa fazendo inscrição em algum lugar. Eu acho estranho, cara. Eu acho muito estranho isso, mas eu vejo um futuro nebuloso. Né, na parte de senha, no que diz respeito à senha, eu ainda sou meio tiozão, teimoso, que acho que fala para o cara colocar uma senha que exija, sei lá, 10, 12 caracteres, misturando caracteres numéricos, alfanuméricos, maiúsculo, minúsculo, caracteres especiais, números e um segundo fator de autenticação. Alexandre, o futuro é nebuloso, eu vejo drama, eu vejo dor na palma do que a sua mão mostrou. Né? Pode ser. Quase, hein? Pode ser. Futuro nebuloso. Então, assim, eu sou muito fã de Barão Vermelho, mas não pensei neles agora. Tá vendo? Você falou do nebuloso, me veio isso aí na cabeça. O grande negócio é exatamente esse. Nós não sabemos qual vai ser o futuro. Existem várias pessoas testando várias tecnologias. A gente, eu acho que nunca teve ideia de que
a gente pudesse usar biometria para diversos aplicativos, né? Com a popularização do celular e dos celulares cada vez mais modernos, isso começou a acontecer. Sim, é uma coisa legal, por um lado, né? Problema pelo outro, como a gente está comentando. A gente tem que esperar um pouco. Eu acho que, mesmo o pessoal falando da morte das senhas, eu acho que nós estamos longe disso daí ainda. Eu não confio, não. Eu acho que a senha ainda é muito mais válido que tudo o resto. Nós continuamos precisando de gente que saiba pensar e gente que entenda de tecnologia para fazer menos besteira. Porque, por exemplo, no caso do Ministério da... Gente, é o Ministério da Saúde, é um órgão do governo. O cara deixar passar uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nós temos, Não é nem um usuário comum, é um administrador. Cara, pior ainda. Não, chega a ser um absurdo, porque como é que essa senha foi aceita? Então, quem escreveu esse sistema, a gente tinha que colocar a mão dele, dar várias marteladas e não deixar esse cara programar nunca mais, entendeu? Mudar de profissão. Porque esse cara, ele tá estragando o mundo, entendeu? Sim. Porque se isso daí tivesse sido proibido, o cara, ele não tinha colocado essa senha. Então, a gente tem os dois lados. A gente tem o quem coloca a senha e o quem deixa colocar. Exato. Eu acho que nesse ponto, eu acho mais complexo ainda, porque quem deixa colocar é muito maior a quantidade do que quem coloca, na minha opinião. E daí volta um assunto que a gente já comentou, que está falando a respeito de educação, de pessoas que estão entrando na área agora. No mercado. Que estão entrando no mercado, que não tem esse conhecimento, e a hora que a gente faz qualquer tipo de crítica, começa com mimimi. Eu vi situações onde que o cara está... ele faz... Vamos dar um exemplo. É um exemplo real, mas é óbvio que eu não vou contar o santo. Então, eu faço todo o acesso do meu ambiente através de uma VPN, VPN, né, que é um túnel que vai ligar você direto ao ambiente dessa pessoa, e ele atrela ao seu usuário e senha um token que vai ser gerado a partir de um produto instalado no seu celular, que ele vai gerar 6 números a cada 30 segundos e vai usar esses números junto com sua senha e usuário para acessar o ambiente. Até aí está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Agora, se o cara ali não tem uma política correta para que corrija isso, que mantenha essas informações do seu usuário e senha, não vai adiantar nada o token. Entendeu? Não vai adiantar nada o token. Então, esse é outro detalhe que está acontecendo muito. As pessoas, eles acham que vão reinventar a roda, começam a inventar coisas que não têm sentido e nos impactam. Porque não adianta colocar captcha, que não funciona, colocar token, que ele é repetido, né? Você cria usuários e senhas com a segurança, só que o seu banco de dados que armazena a senha e o usuário não tem controle, não tem paredes para os firewalls da vida para te proteger, e o cara fica com os dados expostos. Outra coisa também, o que tem de usuário utilizando, usuário não, desenvolvedor, utilizando o local storage dos celulares e também nos browsers, é muita gente. Então, assim, eu vejo que eles estão tentando levar para biometria e para outros caminhos, justamente para tirar as pessoas desse tipo de desenvolvimento. Eu entendi. Nós estamos tentando resolver um problema com outro. Exato, isso mesmo, a tentativa é essa. As pessoas com pouco conhecimento, elas vão continuar, porém a gente está tentando corrigir isso daí com tecnologias melhores. Que eles acreditam ser melhores. Esse que é o ponto. Com que eles acreditam ser melhores, mas já não estão mais 100%. A digital de uma pessoa já é facilmente copiada. Tá? O cara consegue com acetato, silicone. Eu não vou contar tudo, não. Não. Talvez a gente brinque um dia. Exato. Mas é possível, entendeu? Então é possível. E tem também o famoso fator está brincando, a gente está falando de situações hipotéticas, mas essas situações existem, né? Então, hoje, nosso programa
foi totalmente dedicado à parte de senhas, para que vocês tenham na cabeça a elaboração desse artefato de barreira entre você e alguma informação que você julga ser como é que é? Sigilosa, né? Que tenha que ser protegida. Então, você utiliza senhas. Nós explicamos para vocês como são, assim, de forma bem, bem simples, como são esses algoritmos. Os algoritmos utilizados hoje por processamentos de mais robustos, vou falar assim, é muito diferente do que um base 64, nem base, o MD5, é muito mais complexo. Exato, mas eu acho que um ponto muito importante, se vocês perceberem, dos últimos anos, a maioria das instituições financeiras, elas colocaram algum tipo de biometria nos caixas eletrônicos. Tá? Sim. Por quê? Vamos lá. A gente está falando que uma senha tem, na maioria das vezes, 6 números. 6 números. O banco é 6 e 4. Tudo bem, eu não posso usar uma sequência, eu não posso usar um. Eu já arranquei vários deles. Eu também não posso fazer outras sequências, 111, 222, 333. Eu não posso usar algumas datas. Então, a hora que a gente começa a fazer as contas, a gente vai diminuindo muito esse universo. Sim, sim. E daí a gente cai nisso daí. O cara ele vai fazer a leitura mental de qual é a senha que o cara poderia usar. Ele não pode usar a senha como é que chama? A data de nascimento dele, mas talvez ele possa usar a placa do carro, ele possa colocar a data de nascimento dos filhos ao contrário. Não, ele pode pegar, ele tem 2 filhos e a esposa, ele pega os dias de nascimento de cada um e transforma em 6 números. Isso não vai ser controlado por esse algoritmo. Cara, olha lá que já tem um monte de gente testando essa senha nas suas contas, hein? Já falei que eu não usei isso. Então beleza, sorte a nossa. Né? Então, de novo, nós estamos dando os exemplos aqui do mundo real para que você não caia nas armadilhas, para que, o que será que aconteceu? Tá? Mais uma história interessante. Então, a gente estamos quase, sei lá, encerrando o programa. Eu estava conversando com um executivo de uma empresa uma vez e eu falei que eu tinha cópia desse banco de dados do LinkedIn. Né? Então, o banco, ele apareceu, um pedaço desse banco em 2012, ele apareceu em 2016 de novo. Alguns anos depois, então, eu estava conversando com a pessoa falou, é mesmo, você tem? Testa um e-mail lá para mim. Me passou um e-mail, que era um e-mail que essa pessoa não usava no dia a dia, ninguém sabia que esse e-mail estava relacionado a ele. Era uma pessoa que tem, sei lá, uns 4 sobrenomes ali, era um e-mail diferente de tudo que ele usava para fins pessoais. A hora que eu fui no banco e consultei e achei o e-mail dele, esse cara saiu correndo. Eu falei, mas a sua senha está cifrada ainda? Ele falou, mas faz pelo menos 5 anos que eu não troco ela. Vocês entenderam o que isso significa? Significa que o trocar as senhas também é saudável. Tá? Fernando, troco a cada mês, a cada semana, a cada dia? Não faça isso, porque senão sua memória a sua memória mental ela vai explodir. Mas troque as senhas regularmente. Tá? Exatamente para evitar que, se o sistema teve algum problema de vazamento, que alguém não consiga usar isso daí contra você no futuro. As empresas adotam por volta de 90 dias, a cada 3 meses, solicitar uma troca. Mas e nos sistemas, no LinkedIn, na Amazon? O nego esquece. Ele tem lá, faz 15 anos a conta e esqueceu. Exato. E daí... Ou faça como eu, né? Tem umas contas dessas que eu não lembro como é que entra, não sei nem que usuário eu usei. Você vai pedir para recuperar a senha, vai num e-mail que você não tem mais. Exato. Bem feito. Exato. Eu tenho umas coisas ainda na minha vida que estão amarradas com um provedor que acho que nem existe mais. Que era aquele que vinha disquetinho, AOL, American Online. Eu não acredito que você usou a American Online, cara. Lá na época das redes novela. A gente entrega a idade assim, né, gente? Não. American Online não. Tudo menos American Online. Verdade. Não, mas tudo bem. Ninguém nasce sabendo. Não, tranquilo. Tem que tomar uns tombos. Opa, a regra é essa. A regra da capoeira é essa. Mas, gente, olha, vou falar para vocês que é um prazer enorme trazer essas informações para vocês. Mandem e-mail para a gente, quando quiser conversar conosco, é só lá
talk2rza@gmail.com, talk2rza@gmail.com, ou acessem a nossa página na Rádio Campinas Digital, ou nossa página, é só escrever lá, @programa Red Zone, você vai conseguir encontrar a gente. Procure programa Red Zone no YouTube, também tem, desculpe, também tem o nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, a gente está preparando mais coisas para vocês. Ou seja, agora já estamos estabelecidos, vamos dizer assim, organizados, e a gente vai começar a fazer muito mais coisa para vocês. Para acessarem o www.redzonearea.com, vocês têm uma lojinha lá que tem várias sugestões de camisetas. Se interessarem, mande e-mail para a gente, troque uma ideia com a gente vai fazer uns brindes bacanas para todo mundo, para sortear aqui na rádio durante os programas. E esse ano tem muita coisa legal que a gente vai compartilhar com vocês. Trabalha com tecnologia, trabalha com segurança da informação, está a fim de patrocinar a gente? Estamos aqui. Tá? Mas não vem tentar enganar a gente, não. A gente é ruim. Principalmente com tecnologia, exatamente. A gente é ruim. É ruim de sangue ruim. Coração peludo. Imagina, gente, estamos brincando. Bom, então é isso, gente. Estamos aqui, mais um programinha feito. Sugiram, por favor, aceitamos sugestões de temas Opa! para a gente comentar, do mesmo jeito que nós falamos de senha. Exato. Nós vamos fazer um programa exclusivo falando das leis, né? Leis de privacidade, a GDPR, LGPD. Nós vamos falar de privacidade, eu acho que é um programa só de privacidade para mostrar como as outras empresas compartilham os seus dados, muitas vezes sem você ter o total conhecimento disso, tá? Exato. Sem você ter lido a letrinha miúda, tá? Nós Então, vamos trazer coisa bacana aí. Tem outra coisa que a gente vai trazer para vocês, é um programa dedicado para drones, outro programa dedicado a car hacking, né? Problemas que estão acontecendo pelo mundo com carros, que hoje teu carro tem muita tecnologia, você nem imagina quanto, entendeu? Vamos trazer essas informações para vocês. Então, mande sugestões, acompanhe-nos, se inscreva no nosso canal lá no YouTube, siga-nos no Facebook, na Rádio Campinas Digital, na página do programa Red Zone, na próprio usuário Red Zone, você vai encontrar nós para tudo quanto é lado. Notícia ruim espalha, é a nossa cara. Porque a gente só traz problema. Olha lá, estourou. Não, nem sempre problema. Eu acho que a gente traz uma visão diferente a gente do mundo, traz que as pessoas têm que estar preparadas. A sacada é essa, a gente traz o problema, e o mais legal aqui é que a gente diz nossas opiniões sobre as soluções sobre esses problemas. É essa que é mais importante. Por aí, o pessoal fala assim, tem um problema, eu tenho o meu produto. Aqui não, aqui a gente fala dos produtos, o que vale a pena, o que não vale a pena, mas levantando os pontos bons e ruins de cada um. A gente não vai só falar da boca para fora. A coisa é bacana. Beleza, gente? Muito obrigado por essa hora que passou com a gente falando sobre senhas. É um assunto bastante pesado, mas precisava ser feito. Tentamos tornar ele o mais divertido possível. A gente tentou deixar mais leve para todo mundo. Então, agradecemos. Estaremos de volta com vocês na próxima quinta-feira, 7h da noite, juntinhos aqui no Bate-Hora, Bate-Canal, na Rádio Campinas Digital, do nosso diretor, o nosso seu Roberto Santana, um figuraça, adora a gente adora ele também. E é isso. Até semana que vem. Qual que é a dica, Fernandão? Qual que é a dica? Qual que é a dica que você vai dar para esse povo para ficar uma semana longe da gente? Semana longe da gente, mande mensagem para ficar mais pertinho. Se cadastre nos canais. Exatamente. Mas mesmo assim... Sugestões, sempre bem-vindas. Beleza? Obrigado, gente. Até a próxima. Para finalizar, o que é esse programinha aqui? Quem que você é? Eu sou Alexandre Bellini. E eu sou o Fernando Amati, fazendo o programa Red Zone, um programa feito por especialistas que traz os desafios do mundo digital e da segurança cibernética através de uma linguagem fácil, clara, direta, acessível, sempre com uma dose de acidez e polêmica. Obrigado, gente. Até a próxima. Tudo de bom, boa semana para vocês. Cuidem de suas senhas. Já corram no computador, façam atualizações, troca de senhas, não custa nada. A noite da troca de senhas, hoje, dia 13. Começando agora. Tchau, tchau. Até a próxima.
programa.